O Rio Douro tem a profundidade máxima de 40 metros. São milhares de litros de água fluindo em direção ao Oceano Atlântico. Bem-vindos ao Holomorph. Eu sei, há muitos vídeos com esse título no YouTube, mas só aqui no Holomorph se vê este tema de forma tão profunda quanto o próprio Rio Douro. Vamos explorar a fundo as pequenas diferenças lusófonas entre os dialetos falados em Portugal e dos falados no Brasil. Primeiramente, eu gostaria de vos fazer um pedido. Vê o vídeo de preconceito linguístico antes. Se ele não tiver saindo ainda, espera um pouco, você vê depois. Mas se já tiver saído, ele vai estar aqui em cima. Ó. Atenção! Neste vídeo, o português brasileiro é representado pela cor verde e o português europeu é representado pela cor vermelha para fins didáticos e visuais. Voltando à programação normal. Bem, hoje temos a norma padrão do português. E ela é baseada no português lá do Camões, um português que não é mais falado por ninguém. Ninguém fala como na norma padrão. Ninguém. Atualmente tem muita variação, nem chegam a ser muito precisos esses mapas aqui. Mas como eu disse, ninguém fala como na norma padrão. Ninguém. Ela é artificial, por assim dizer, ok? Tendo isso em mente, vamos em frente. Quais dialetos foram mais conservadores? Os dialetos do Brasil ou os dialetos daqui da terra-mãe, de Portugal? Bom, essa não é uma questão tão simples quanto acadêmico e acadêmico, ou tônico e tônico. É uma questão muito mais profunda. Vamos começar vendo aspectos fonológicos. Vamos começar então com algo que na escrita termine com L. Papel. Papel. Observe a palavra papel. Aqui em Portugal se diz papel, com esse L velarizado. É quase um W, quase, mas ele ainda preserva essa lateralidade, esse L. Então, papel. Enquanto no Brasil, normalmente se diz papel, é um processo mais avançado que esse. No Brasil passou a ser papel e depois se tornou papel. E em alguns dialetos isso virou paper. Então, enquanto alguns dialetos do Brasil, mal e mal, são iguais, em outros, mar e mar são iguais. E mal prevalecem diferente nesses dialetos aqui, enquanto nesse, mal e mal são iguais. Enquanto em Portugal é mal e mal. Então, em pontos de conservação, ponto para Portugal, eu acho. Depois, nós temos o antigo fonema S, que nos dialetos daqui de Portugal e em alguns do Brasil, como o dialeto carioca, o dialeto do Rio de Janeiro, esse som em posições finais de sílaba virou sh, enquanto em dialetos como o meu próprio, continuou s. Portanto, aqui em Portugal se diz amamos e caspa, e no meu dialeto se diz amamos e caspa, portanto mais conservativo. Então eu diria que ponto para o Brasil. Exemplos perfeitamente normais. Em alguns dialetos do Brasil é comum o seguinte fenômeno. Isso se lê em português de Portugal, tá, te, ti, to, tu, e dá, de, di, do, du. E em alguns dialetos do Brasil também, dá, de, di, do, du, tá, te, ti, to, tu. Porém, em dialetos tais como o que eu falo, o t antes de i ou e vira tch, como em parte. E o d e o d viram, antes de i e e, viram j, como em dia.
Em alguns dialetos isso acontece antes de I e mantém o T e o D, mas em outros acontece nesses 4 casos. Isso é uma africação, o som ficou africado. Como isso só acontece em alguns dialetos do Brasil e não acontece em Portugal, eu diria que isso é um ponto de conservação para Portugal? Um fenômeno que ocorre no norte, mais ou menos no centro de Portugal, e que também ocorre no galego, se você não sabe o que é o galego, vai nesse vídeo aqui. Então, um fenômeno que ocorre no galego e no português europeu, na transformação de d em the, e b em v, e g e r, em alguns contextos, como por exemplo, verdade, ou... Desculpa, meu sotaque português é péssimo, mas vocês entenderam. Então, em alguns contextos, esses sons são fricativizados. Isso é ponto para o Brasil, eu acho. Há, tanto no português brasileiro quanto no português europeu, palavras que foram relatinizadas, que se adicionou um som consonantal extra no meio da palavra para que a palavra se assemelhasse mais ao latim. Então, em Portugal se diz facto e no Brasil se diz fato. Porém, em Portugal se diz recessão e no Brasil recepção. E isso varia muito de um para o outro, uma hora um é latinizado, o outro não, e enfim, isso é ponto para nenhum. Uma coisa que certamente garante um ponto para as variantes brasileiras é na conservação das vogais, tanto em situações tônicas quanto em situações átonas. O português brasileiro conservou muito melhor as vogais do latim, tanto que as vogais são ditas praticamente como são escritas. Olhe como exemplo a palavra verdade. No meu dialeto, verdade. Em Portugal é comum se dizer verdade. Algumas vogais são, entre aspas, comidas e os sons são muito mais reduzidos. Por exemplo, a palavra vejo, no meu dialeto, vejo. Um dialeto mais português, vaijo. Quase como se fosse um aqui, vaijo. E a palavra bem, famosa, que no Brasil se diz bem, em Portugal se diz bem. Então, em Portugal, a palavra bem rima com mãe, coisa que no Brasil é impossível. Bem, mãe. Mas, enfim, diferenças. Isso é ponto para o Brasil. Isso é algo muito visível em textos antigos, onde as vogais são escritas separadamente e são ditas como são ditas no Brasil, que prova que, nesse quesito, o português brasileiro é mais antigo do que o português europeu, que foi mais inovador em muitos aspectos. A escrita em Portugal se tornou muito mais etimológica do que realmente fonológica. O próximo exemplo é muito marcante na fala de muitos brasileiros. O verbo acreditar, na fala comum, nos dialetos portugueses, é dito acreditar, com r no final. Porém, na maior parte dos dialetos brasileiros, esse som some. Então, acreditar. Acreditar. E isso acontece mais com verbos, especialmente com verbos. Aqui, por exemplo, no meu dialeto se diz prazer, nunca prazer. Outra coisa que o português brasileiro foi muito mais conservativo foi no uso do gerúndio. Por exemplo, se você for ler um texto de Camões, ele vai falar mais como um brasileiro, neste caso. Então, aqui em Portugal, é muito comum que se diga ele está a fazer. E no Brasil, ele está fazendo. Então, observe esta frase. Português europeu. Ele está a começar a fazer. Nós temos um infinitivo e outro infinitivo. Na parte brasileira, no entanto, nós vemos uma forma mais complexa. Ele está começando a fazer, com um gerúndio, substituindo esse, e apenas esse pode ser um gerúndio, e aqui um infinitivo, e aqui só pode ser infinitivo. Esse daqui não poderia ser um fazendo, ele está começando fazendo. É estranho. Portanto, o português manteve essa morfologia mais rica nesse aspecto. No português europeu, a forma mais comum é a forma enclítica do pronome átono, portanto, ele ajuda-me. Enquanto no Brasil é mais comum que se use a próclise, ele me ajuda. Em textos antigos dá para perceber que ele me ajuda é uma forma que era muito mais utilizada e, além do mais, colabora com o latim, que era uma língua sujeito, objeto,
Verbo. Portanto, ponto de conservação para o Brasil. Aliás, a ênclise é o que deu origem à mesóclise. Se você não sabe o que é mesóclise, vai nesse vídeo aqui. Aí, em aspectos morfológicos, nós temos isto. Isso é português padrão. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. No entanto, no português europeu atual, se diz eu, tu, ele, ela, nós, vocês, eles, elas. Agora observe o português brasileiro. Eu, você e tu variam de região em região, dialeto, enfim. Ele, ela, que varia de região para região também, pode ser ei, ela, mineirês, né, que fala eis. Nós e a gente, em variação livre. Vocês e vocês, e aqui você, enfim, depende muito da região. Eles, elas, eis, elas, varia muito também de região para região. Portanto, nesse aspecto morfológico, o português europeu foi muito mais conservativo que o português brasileiro. No português europeu, é comum que se diga os carros, como naturalmente é o esperado. No Brasil, tal como no meu dialeto, é comum os carros também. Mas, em alguns dialetos, ocorre os carro, onde a marcação de número é dada no artigo e somente no artigo, não no substantivo. Bom, considerando que isso só acontece no Brasil, em alguns dialetos, então, ponto para Portugal. Essa variação é muito comum em regiões de colonização italiana. Se você conhece italiano, pense um pouco. Algo que é muito comum em Portugal é se dizer eu o fiz, ou eu filo, ou simplesmente eu fiz. E no Brasil, eu fiz ele. Agora, eu sei que essa parece a forma mais próxima da norma padrão, e realmente é. A norma padrão não permite que ele seja objeto. Porém, se você for analisar textos antigos, como esse de Fernão Lopes foi um cronista que nasceu em 1380 e morreu em 1460. Enfim, ele escreve que, blá blá blá, tá falando do rei, e degradou ele e os filhos. Portanto, havia um uso de ele como objeto antigamente. Isso eu fico na dúvida se eu dou o ponto para Portugal, o ponto para o Brasil, porque essa forma é encontrada em textos mais arcaicos. Mas, eu sei. Vocês querem que seja ponto para Portugal, porque é mais próximo da norma padrão, então... Ok, ponto para Portugal. Agora, em termos de léxico. Quem é mais conservativo? Português brasileiro ou europeu? De novo, depende. Observe esse exemplo aqui. Nós temos o verbo entender, que no Brasil significa entender, e em Portugal perceber, que significa tanto perceber, mas em Portugal também significa entender. Então é normal as pessoas falaram, eu não percebi, eu não entendi. Portanto, o sentido de entender é mais antigo. O português brasileiro manteve entender, enquanto perceber é um sentido recente que apareceu no português europeu. Perceber no sentido de entender. Nossa, essa explicação ficou confusa, porém fácil de entender ao mesmo tempo. Se você não entendeu, bota aí nos comentários, porque desculpa. Então, o português do Brasil, como nós vimos, foi muito conservador em muitos aspectos e inovador noutros. E o mesmo vale para o português europeu. Isso é algo muito óbvio, acontece em todas as línguas, quando há uma separação. Ou seja, não há dialeto mais parecido com a forma antiga. São todos dialetos filhos e cada um tem suas particularidades em termos de inovações e coisas conservadas. Se continuássemos a lista, veríamos que quase sempre acabamos num empate. As diferenças são inúmeras e até merecem episódios dedicados só a elas, dedicados a cada dialeto. Há variedades dialetais muito interessantes no português, tanto em Portugal quanto no Brasil. E isso nem estamos falando de Angola, Moçambique e todos os outros países que se fala a língua portuguesa. Existem movimentos que querem transformar uma língua brasileira, que querem que haja uma língua brasileira, forma padrão de escrita puramente brasileira, mas isso é muito difícil, porque no Brasil, primeiro, são muitos dialetos, então qual dialeto nós iríamos escolher para ser o dialeto padrão brasileiro? Muito difícil. E uma coisa que eu reparei enquanto eu estou aqui em Portugal, agora eu estou dizendo experiência minha,
Nós todos notamos as diferenças entre o português falado no Brasil e o português falado em Portugal. Mas, quanto mais tempo eu tô aqui, mais eu percebo como nós falamos parecido, mais próximo eu me sinto do português europeu. Quanto mais eu ouço o português europeu, mais eu sinto como os dois estão muito próximos, muito conectados. E para estrangeiros, muitas vezes nossos dialetos são quase iguais, porque nossos ouvidos estão acostumados ao nosso próprio dialeto. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer, mas enfim, essa é a minha experiência. Agora mais algumas diferenças no léxico. Em Portugal se diz telemóvel, no Brasil, celular. Em Portugal se diz autocarro, no Brasil se diz ônibus. Em Portugal se diz comboio, no Brasil se diz trem. Em Portugal se diz metro, no Brasil se diz metrô. Em Portugal se diz aplicação, no Brasil se diz aplicativo. Por isso que em Portugal é a app e no Brasil é o app. E outra diferença vem de palavras indígenas que adentraram a língua portuguesa no Brasil. Então, no Brasil se diz cupim, em Portugal se diz térmita. No Brasil se diz abacaxi e em Portugal se diz ananás. Note como aqui nós usamos os mesmos blocos de montagem para a construção dessas palavras. Então, portanto, continuam duas línguas muito próximas, continuam sendo a mesma língua. E se gostaste desse vídeo, curte-o, compartilha-o, comenta qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer coisa. Segue-nos nas redes sociais do Alomorph. E hoje, antes de sair, eu vou dar uma recomendação para vocês, uma página nova do Facebook chamada Mundo Lusófono. Não é uma página iniciante, mas ela tem um conteúdo muito interessante sobre, o mundo lusófono, isto é, o mundo falante de português. Então, é isto. Como sempre, salve!